Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos ler uns versículos do capítulo 4, depois a gente vai para o 5. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 15, 4:15. Obrigada, meu Livão. 4:15, a palavra diz assim: E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, o que ficamos até a sua vinda, a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Nós vamos para o capítulo 15. Aqui, nós vamos ler o versículo 5, de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o Espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que nos chama, o qual também o fará. Pai, ainda na tua presença, nós queremos te glorificar, te exaltar por essa oportunidade, porque o Senhor é poderoso, a tua palavra é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. E nós clamamos: Espírito Santo, toca nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, cerca-nos com muros de proteção, nos oculta debaixo das tuas asas, livra-nos dos embates, dos embaraços, e mudece nessa noite toda voz contrária à voz do Espírito Santo. Traz as mentes que aqui estão, os corações cativos à obediência do teu Espírito Santo. Senhor, que nessa noite a palavra venha a ser revelada, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para que o teu nome seja, Pai, declarado nessa noite. Cerca esse ambiente, coloca anjos de guerra nesse lugar, trava a guerra que o Senhor tem para nós no reino espiritual. Tu és o valente, o gigante, o poderoso, aquele que quebra cadeias e grilhões, que desfaz laços e armadilhas. Obras malditas, meu Deus, sejam destronadas, destruídas. Tudo que foi levantado, Senhor, para tirar a paz, para trazer inquietação, seja agora cancelado, neutralizado. Coloca anjos de guerra dentro dos nossos lares, cerca as nossas famílias, nossas casas, tudo que nos pertence, seja cercado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aqui a palavra do Senhor, em 1ª carta aos Tessalonicenses, Paulo fala a respeito da vinda de Jesus. A gente está vivendo isso, todos os dias a gente está vendo as guerras, os sinais que estão acontecendo, e Israel, a guerra que está ali travada, e tudo isso está na palavra de Deus. E a palavra diz, Paulo, ele traz umas considerações aqui, no capítulo 5, acerca de como deve ser a nossa vida. Porque a gente está dentro da igreja, e às vezes a gente pensa, está tudo perfeito. Mas todos os dias, Paulo ele diz aqui no capítulo 5, no versículo 4, ele fala assim: para vocês, irmãos, não estão em trevas, para que nesse dia os apanhem de surpresa como ladrão. Porque o dia do Senhor, ele vai vir para nós, para a igreja. Ele vai vir para quem está vivo e para quem morreu também já no Senhor. Esse dia vai acontecer. E a gente não sabe que dia que a gente vai ser colhido. A gente não sabe como é que vai ser a nossa morte. E o Senhor, ele quer nos preparar
mesmo estando dentro da igreja, nós precisamos estar. Ele diz aqui no versículo 5, porque vocês, todos os filhos da luz e os filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Um dia desse, eu vi uma pessoa pregando e ele dizia o seguinte, que a filha dele estava fazendo um estágio nessa veterinária do governo, né? E aí, tinha uma senhora que ela chegou lá cedinho, uma serva do Senhor. E ela chegou lá bem cedo, pegou a fichinha e ficou até 4 horas da tarde esperando para ser atendida. E quando ela saiu, quando a moça saiu, que já estava 4 horas, ela perguntou, eu estou aqui esperando. Ela falou, não, mas a senhora tinha que ter ido no balcão. E ela foi, pegou a fichinha e ficou ali esperando. E ela não recebeu, não foi o cachorro, o animalzinho dela, não foi atendido. Porque ela não foi até o balcão, ela não foi ali perguntar, olha, será que não chegou a minha vez para alguém poder dar uma informação? Ela pegou a fichinha e ficou sentada. E às vezes isso pode acontecer conosco. Nós nos acomodamos porque estamos na igreja, conhecemos a palavra. E a palavra diz que nós devemos ser vigilantes, devemos ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas, mas prudentes na nossa forma de viver. Como que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos numa era em que eu sou de uma era, né, que eu já tenho meio século, irmãos. Então, eu sou de uma era que a gente não tinha tecnologia tão fácil, né? E na minha época, quando a tecnologia chegou mesmo, eu estava com 25 anos de idade. E eu lembro que foi uma mudança muito drástica, porque você trabalhava com tudo manual e, de repente, vem a tecnologia e todo mundo correu para fazer os cursinhos, né, para aprender a mexer. E hoje os nossos filhos sabem fazer tudo, as crianças, né? Então, a gente está em uma era que a tecnologia ela tem sido desenvolvida muito, como aconteceu lá em Daniel. Deus trouxe a revelação, dizendo que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E hoje nós estamos aqui, esse culto pode estar sendo assistido do outro lado do mundo. Nós estamos aqui, sai uma notícia nos Estados Unidos e todos nós já estamos sabendo. Tudo o que acontece, nós estamos sabendo. Então a palavra diz que nós precisamos não dormirmos, não estarmos presos às circunstâncias dessa vida só. Porque a gente não está vivendo só essa vida, a gente tem uma eternidade para viver. E nós, muitas vezes, ficamos só preocupados em estudar, em passar para concurso, em ter um bom emprego, em ter um bom carro, em ter uma boa casa. Mas como está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que a minha vida espiritual está nessa noite? Como eu estou caminhando? Eu estou em cima do muro? Eu estou ora dentro da igreja, ora eu estou nas baladas, ora eu estou dentro da igreja, ora eu estou lá fora. Como eu estou caminhando? Como é que é o meu caminhar? Eu estou dentro da igreja, mas daqui a pouquinho eu estou no barzinho. E a palavra diz que nós devemos ser vigilantes, não dormirmos esse sono do engano, da mentira, de achar que está tudo normal. Vamos despertar, porque a igreja precisa despertar. Quando o Senhor nos chama a clamarmos a Ele, é porque nós precisamos nos achegar a Ele. E a palavra diz no versículo 7 da primeira carta aos Tessalonicenses, ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, lá na carta aos Efésios 6, Paulo, ele estava preso.
dentro de uma prisão. E alguns estudiosos dizem que ele olhava para os soldados romanos. E ele via toda aquela indumentária do soldado. E ele disse: irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque nós não lutamos contra carne ou contra sangue. Porque há uma guerra travada. Nós somos seres que temos alma, uma sede emocional aqui. Existe o espírito, que é a nossa vida com Deus. E existe o nosso ser, o nosso corpo que está aqui. E nós precisamos todos os dias entender que a gente tem que cuidar de nós em todos os aspectos. Se nós comermos em excesso, nós vamos trazer enfermidades para o nosso corpo. Se a gente tomar muita água, a gente também pode morrer. Se nós tomarmos muito remédio, nós vamos trazer alguns sintomas, algumas coisas, contraindicações vai vir contra nós. Se nós ficarmos 24 horas com o celular na mão, nós vamos desenvolver certo tipo de transtornos que a gente não conhece. E um deles, que está bem conhecido nos dias atuais, é a ansiedade. A ansiedade é um dos sintomas que tem trazido a nós aprisionamento na mente, na emoção. A gente está cansado da vida, a gente está preocupado com amanhã, a gente não sabe nem o que vai fazer amanhã, e a gente está preocupado. E se você observar, a tecnologia ela é uma das armas que o inimigo tem usado contra muitos, para trazer a pedofilia, para trazer o engano, para trazer a pornografia, para trazer o ocultismo. Obras das trevas têm sido disseminadas sobre a face da terra. As pessoas estão pensando diferente, mas o Senhor quer que nós olhemos para as Escrituras e pensemos como que devemos viver. Venhamos olhar para a nossa vida, venhamos olhar para os nossos filhos, para o nosso amanhã. Porque às vezes você está dentro da casa do Senhor, mas o seu coração está lá no mundo. Você está dentro da casa do Senhor, mas você quer estar lá na balada. Você quer estar na mesa do barzinho. Você está dentro da casa do Senhor e você não está vivendo aquilo que Deus tem. Depois da pandemia, a gente observou que muitas pessoas, elas se acomodaram dentro das suas casas. Elas não querem sair às vezes para vir para a igreja, porque é mais fácil assistir o culto. Mas é diferente quando a gente está aqui dentro da casa do Senhor. É diferente quando o salmista diz: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Vamos para a casa do Senhor. É uma alegria estar aqui. E eu estava lembrando, é tão bom. Um dia que a gente não pode vir no culto, dá uma coisa ruim, né? Na gente, a gente fala, poxa, eu não fui no culto hoje, você sente falta. E a palavra aqui nos fala que a gente precisa não deixar que essa dormência entre na nossa vida, não deixar de vigiar, sermos prudentes, vigilantes. Às vezes, quando o Senhor Jesus encontrou Satanás, quando ele orou aqueles 40 dias, Satanás veio rebatendo a Cristo com a palavra. Ele falava, atira-te daqui, atira-te daqui. E o Senhor falou, não, eu vou continuar vivendo a palavra. Eu vou servir ao meu Deus. E o Senhor Jesus rebatia, nós vamos lá para Mateus 4. Mateus 4. A palavra do Senhor diz, aqui em Mateus 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o cenáculo, um pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus,
jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará a ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não só de pão, não põe à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrados você me adorar. Então Jesus lhe disse: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste a culto somente a Ele. E o Senhor aqui dá uma lição para nós, porque todos nós podemos ser tentados, mas não cairmos no engodo do inimigo da nossa alma. E o Senhor quer fortalecer a igreja nesses últimos dias. O Senhor quer nos levantar com autoridade, com ousadia. O Senhor quer que quando você levante uma situação contra nós, nós nos levantemos em oração, porque a oração destrói fortalezas. A oração quebra grilhões, a oração desfaz laços, desfaz arapucas que o diabo levantou contra a minha casa, contra a sua casa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Espírito Santo, Ele está todo o tempo falando para nós, que Ele está no controle. Eu ouvi uma jovem testemunhando para mim, e ela dizia: eu estava nas baladas, eu prostituí, eu vendi o meu corpo, mas a minha mãe era uma mulher de oração, e ela olhava pela minha vida, ela clamava pela minha vida. E quando eu estava na balada, levantava-se uma pessoa drogada e falava: vai embora, porque você é de Jesus, saia daqui, porque você é de Jesus. Isso é o poder de Deus. E aquela jovem hoje é uma serva do Senhor. Ela falou: irmã, eu não usava droga, não usava bebida, mas em compensação, eu vendi o meu corpo, eu fiz coisas terríveis. Mas a minha mãe orava, e eu tinha um ódio da minha mãe, eu brigava. Nós brigávamos, e a minha mãe ali orando, clamando por mim, e o Senhor me deu a vitória. O Senhor me deu a vitória. Hoje a minha mãe é minha mãe espiritual. E a palavra do Senhor, Ele diz aqui no versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, porque morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, console uns aos outros e edifique-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os admoestam, que é essa função dos nossos líderes, nossos pastores, que aqui estão. Eles nos admoestam, eles nos ensinam. Pastores, pastor Jeová, que é o presidente do ministério, os outros pastores, copastores que estão aqui trabalhando. Então, nós temos quem nos ensina. Nós não estamos perdidos, nós não estamos sem direção. Nós temos uma liderança, e nós temos o Senhor Jesus, que está à frente da igreja. E quando o Senhor está à frente da igreja, mal nenhum pode nos atingir, seta nenhuma pode chegar contra você. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque é o anjo de guerra. O Senhor dá ordem nessa noite ao nosso respeito. O Senhor quebra cadeias no meio da juventude da casa do Senhor. O Senhor quebra grilhões no nosso meio. O Senhor desfaz laços. O Senhor desfaz obras malditas onde há um pai, uma mãe orando, onde você está orando por uma área da sua vida. Cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo desfeitos, laços estão sendo desfeitos. Hoje o inimigo está usando as crianças. Irmãos, nós estamos numa era, como foi ministrado pela Ana Paula, pela Deise, para os pais, né? E a Fabiana falando: mãe, como é bom a gente receber instruções para nos ajudar, porque a gente está vivendo dias em que as crianças, irmãos, elas abusam uma das outras. As crianças ensinam o outro a se masturbar.
A criança ensina coisas que você não tem noção do que está acontecendo. E nós estamos vivendo dias maus, que as crianças sabem como fazer determinado tipo de sexo. As crianças procuram coisas pais que aqui estão. Eu tenho certeza que isso foi falado, mas muitos que não puderam assistir, olha o que o seu filho está olhando. Tem desenhos que são desenhos malignos, que ensina relações sexuais, que ensina como tocar o corpo, que ensina vários tipos de coisas, no qual, para tirar a inocência das crianças, para roubar a paz dentro dos lares, porque Satanás, ele vai lá, ele entra ali por aquele abuso, ele entra ali por aquele toque de mão, mas aquilo fica enrustido na vida da pessoa. Quando a pessoa entra na adolescência, aquilo vira uma tempestade de sentimentos. E aí querem andar por caminhos em que Deus não está. Caminhos que levam à homossexualidade, caminhos que levam ao lesbianismo, caminhos que levam ao ocultismo, caminhos que prendem a mente dos jovens, que acham que está vivendo um caminho correto, mas é um caminho de morte. É um caminho de destruição. É um caminho que o Senhor quer nos despertar como família, como igreja. Que não venhamos estar somente preocupados com os nossos problemas. Porque às vezes nós viemos para a igreja, para o culto, somente para fazer o propósito, a campanha. Eu estou precisando de uma chave. Eu estou precisando de uma porta. Não que isso seja errado. Isso é um complemento da bênção de Deus para a sua vida. Mas o maior propósito é que a salvação nunca falte. A palavra diz: revista-se de toda a armadura de Deus, coloque o capacete da salvação, coloque a couraça da justiça, calça os teus pés com a preparação do Evangelho da Paz, caminhe todo dia no Evangelho da Paz, todo dia observando a palavra, indo para o teu trabalho observando a palavra, dentro do ônibus observando a palavra, trabalhando com o ímpio, observando a palavra, dentro da sua casa com a sua esposa, observando a palavra. Ontem à tarde, uma moça me procurou, e ela contando que ela estava vivendo com um companheiro usuário de droga. E ela falou: irmã, eu vivia dentro da igreja, meu marido era diácono. Nós vivemos 12 anos casada, mas eu apanhava todos os anos da minha vida. E eu não aguentei mais, eu saí daquele casamento, porque dentro da igreja ele demonstrava ser uma pessoa, mas dentro de casa ele me agredia fisicamente. E hoje ela está com a vida destruída, porque ela teve um filho de uma outra pessoa, que também era traficante. E agora ela está vivendo com um companheiro 3 anos, que é usuário de cocaína. E ali eu falei para ela: minha irmã, busque primeiro o Senhor. Se reconciliar, eu estou sem força. Porque o inimigo quer tirar as nossas forças. O inimigo quer roubar a sua paz. Ele quer tirar a alegria, você ficar triste com alguém e falar: não vou mais para a igreja. Tire isso do seu coração. O Senhor quer que nós nos revistamos do Senhor e da força do Senhor, que nós olhemos um para o outro em amor, que nós tiremos todo sentimento que desagrada a Deus, sentimentos que nos aprisionam, que nos faz escravos de Satanás sem percebermos. A depressão entra, a angústia entra, a a insônia. Quantas pessoas não dormem à noite? São dependentes de medicações, porque estão sentimentos lá dentro que estão adoecidos. E ela não percebe que esses sentimentos têm prendido ela. Aí acha que o remédio vai resolver, ele só vai tornar-se dependente de uma medicação que não vai resolver o seu problema. Mas Jesus resolve problema. Eu não estou dizendo para você parar de tomar o seu remédio, mas primeiro você vai buscar o Senhor, porque a paz que excede todo entendimento guardará o coração, guardará a mente, guardará a nossa alma de tudo aquilo que nos faz morrermos espiritualmente. O Senhor quer levantar a igreja curada, uma noiva sem mancha, sem ruga, uma noiva restaurada. Quando Ele diz: aguardem a vinda do Senhor irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque se a nossa alma não estiver bem,
todo o nosso corpo vai estar perecendo. Se a nossa mente não estiver bem, todo o nosso corpo não vai estar bem. E esses dias, uma das armas do inimigo é a mente. Ele lança ataques na mente. Você pensa sem pensamentos que você pensa que é seu. E são pensamentos de destruição. São pensamentos, tira a sua vida. Sai da igreja. São pensamentos que o inimigo lança. Fulano não olhou para você. Tira esses pensamentos. Canto replassuriandarefly, eu estou triste com a igreja. Tire isso do seu coração. Você é a igreja. A igreja somos nós. A igreja não é esse templo. A igreja está aí sentada. E o Senhor quer levantar a igreja para orar, para clamar, para ter uma vida com Deus, uma vida íntegra. Porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Talvez eu estou aqui hoje, mas eu não sei do meu amanhã. Eu falo isso para os meus filhos. Vivam como se você não tivesse amanhã. Porque vocês não têm o Pai presente, mas vocês têm o Senhor. E se vocês têm um Senhor, se um dia eu não estiver, vocês vão viver em paz. Porque o Deus de paz esmagará Satanás. Com todo o poder dele, ele nos dará vitória. Ele nos fará triunfar, ele nos fará marchar. Não desistir, não olhar para a circunstância. Porque às vezes você casa e você espera, vou viver para sempre. E de repente você fica ali viúva. E você fala, e agora, Senhor? Aí o Senhor entra na sua vida e fala, nada está perdido, porque eu sou o seu Deus, porque eu sou o seu escudo, porque eu sou a sua rocha. Olha para o alvo, não se embarace com essa terra, olhe para Cristo. Olhe para Ele, não olhe para o problema que você está vivendo com seu filho, com a sua filha. A gente está vivendo talvez problemas dentro do nosso lar. Criou o filho na igreja, não quer vir para a igreja. Continue orando, continue marchando. Não deixe que nada roube a sua fé. A nossa fé é a certeza e a existência de coisas que não vemos, mas declaramos que o nosso filho é do Senhor. A nossa filha é do Senhor, nem que seja no último minuto, mas o Senhor vai fazer acontecer. Não vai morrer sem salvação, não vai ser levado por Satanás, porque há uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor e os nossos servirão ao Senhor. A palavra do Senhor diz: tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. É uma das armas de Satanás dentro da igreja. Os embates, porque nós somos seres humanos, a gente é diferente um do outro. Eu penso uma vez, a Ana Paula pensa de outro. E de repente, em algum momento, a gente pode se debater. Mas se isso acontecer, irmãos, vamos uns aos outros conversar. Irmão, me perdoa, eu fiz isso com você. Irmã, me perdoa, me ajuda. Vamos servir ao Senhor, olhando que todos nós temos defeito, e muitos, irmãos. A gente está aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós não somos nada, a não ser pela graça do Senhor. O favor imerecido de Deus. A igreja está de pé porque tem o favor de Deus. Porque tem a graça de Deus. Nós não temos nada a oferecer uns aos outros, senão pelo amor de Deus. E a palavra diz, também exortemos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada. Console os desanimados, os desamparados, os fracos. Sejam pacientes uns com os outros. Às vezes, você quer uma coisa, o marido quer outra. Vamos ser sábias. Vamos pedir a Deus a direção. Maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Cuide da sua esposa como a parte mais sensível, que precisa de você. Porque você foi levantado cabeça. O cabeça, ele tem que construir determinadas coisas dentro do seu lar, com seus filhos, com a sua esposa. Tem coisas que não é para nós mulheres fazer. Só o homem pode fazer determinadas coisas, né? Lá em casa, o Marcos lava o carro, né? Ele fala, não, esse não é o papel da mulher, sou eu que vou lavar o carro. Tem coisas que é o homem que tem que fazer. O bujão de gás está pesado, é o homem que tem que pegar. Coisas que não é a mulher que tem que estar à frente. E a gente está vivendo dias
que os papéis estão invertidos dentro dos lares. As mulheres mandam, dão ordem, e os homens se abaixam. Não que não possa acontecer, tem que andar de comum acordo, mas tem que haver um respeito mútuo. Se o respeito faltar, faltou tudo, aquele casamento pode estar à beira do abismo. Tem que haver respeito, tem que haver respeito, tem que haver amor, paz pelos filhos. Não precise dar de tudo, porque um dia você pode não dar tudo. O seu filho tem que aprender o amor que você sente por ele, o respeito. Porque dar o último celular, isso não vai resolver. Dar um melhor carro, isso não vai resolver, a melhor casa. Mas dê respeito. Plante o temor do Senhor no coração do seu filho. Ensina o caminho que ele deve andar. Porque ele vai temer a Deus para não fazer nada de errado. Ele vai entender quem é Deus na vida dele. Ele pode até querer passear lá no mundo. Mas no momento da dificuldade, ele vai bater na sua porta e falar: mãe, me ajuda em oração. Pai, me ajuda em oração. E você vai ali clamar. Um irmão estava me contando que o filho ligou para ele na madrugada e falou: pai, vem me buscar. Eu estou aqui na antiga casa. E eu estou aqui muito mal. Eu usei droga, eu caí de novo. E o pai falou assim: meu filho, ele falou: irmã, eu fui chorando. Porque para um pai que tem um filho usuário de droga é muito triste. Para um pai, uma mãe. E ele falou que chegou lá: filho, eu estou aqui. Vamos para casa, eu vou te ajudar. Vamos para casa, porque você vai vencer. Você vai vencer, nós vamos te ajudar. E ele disse que preparou, conseguiu uma clínica de recuperação. E o rapaz está na clínica de recuperação. E ele falou: irmã, eu tenho pago um preço de oração. Eu tenho pago um preço, não tem sido fácil. Mas eu tenho lutado pelos meus filhos, pelo meu lar. Vamos lutar pela nossa casa. Vamos lutar pela nossa vida. A gente está vivendo dias que as pessoas querem tirar as suas vidas. Que a vida está sem sentido. A pessoa está morando num apartamento bom. Tem um emprego, tem um salário, mas a vida está sem sentido. Se o Senhor não estiver à frente, inútil dormir tarde, acordar cedo, comer o pão da dor, se o Senhor não edificar a nossa casa. Tudo isso vai ser inútil se a gente não estiver no propósito de Deus. Mas ele diz: tenham cuidado, que ninguém retribua os outros com mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem, uns com os outros, e o bem de todos. Estejam sempre alegres. O pastor, na oração que o pastor fez, eu falei: o pastor pregou tudinho na oração. Na oração ele falou dessa alegria que a gente precisa ter. A gente precisa ter essa alegria. Irmão, se você não está sentindo alegria, tem algo errado. Busque ao Senhor todos os dias. Quando você está triste, venha para a igreja. Eu me recordo que quando eu tive a minha filha, a Sara, eu tive uma depressão pós-parto. Eu nunca tinha imaginado aquilo. Mas eu me vi de um jeito que eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava todo o tempo, chorando. E aí eu lembro que a irmã Lindalva foi lá em casa, orou por mim. E durante o mês do resguardo, eu fiquei orando por telefone. E quando a Sara fez um mês, todos os dias de manhã, nós estávamos aqui na oração. Todos os dias, irmãos. E eu não precisei tomar antidepressivo. Eu não precisei tomar remédio. O Senhor me restaurou. Com a oração. Orando todos os dias, clamando todos os dias. E foi horrível o dia que eu comecei a sentir. Eu senti algo entrando nos meus braços, minhas forças do meu braço saíram. E eu não conseguia ter o controle das minhas emoções. E aquela vontade de chorar o tempo todo, chorar, sem parar de chorar. E eu me senti abatida. Mas quando eu vi a necessidade, eu falei: Senhor, me ajuda. Porque eu preciso melhorar. Eu comecei a ter aquele sentimento que quando eu olhava para a Sara, eu queria rejeitar ela, não queria pegar ela. E eu fiquei lutando com aquilo, e foi tão difícil. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, eu ficava toda hora clamando para o Senhor me ajudar, para que eu não tivesse aquele sentimento. E o Senhor me deu graça, o Senhor me ajudou.
Quando eu olho para trás, coisas que eu já passei na minha vida, se eu não tivesse o Senhor, eu não teria conseguido. Mas o Senhor disse: não temas, Sônia. Eu seguro pela tua mão e disse: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te levanto, eu te sustento com a destra da minha justiça. Envergonharei e confundirei o inimigo da sua alma, da minha alma. O Senhor diz aqui no versículo 15, no versículo 16: estejam sempre alegres, orem sem cessar. A oração, ela não é só naquele momento que a gente chega aqui na igreja. Você ora no seu quarto de guerra, você ora lavando louça, você ora limpando a casa, lavando o banheiro, você ora estendendo roupa, tirando roupa do arame, você ora passando roupa, você ora dirigindo, você ora trabalhando, você está ali com a mente, você está fazendo algo que é difícil para você fazer. Tem determinados trabalhos, quem trabalha em banco, em serviços que puxa muito da mente, tem que estar debaixo de oração. Senhor, me ajuda. Não deixa faltar esse dinheiro no meu caixa. Não deixa faltar esse dinheiro aqui. Jesus, me ajuda. Me ensina a fazer as contas conforme eu preciso fazer. Me ensina a administrar, Senhor. Me ensina a caminhar. Me ensina a estar no centro da tua vontade. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Eu preciso, Senhor, crescer contigo. Eu preciso que o Senhor tire de mim aquilo que não te agrada. Senhor, o que está desagradando a minha vida, aquilo que o Senhor está achando que está errado. Às vezes a gente pensa, está tudo bem, não está. Porque todos os dias nós estamos num processo para ir para o céu. E esse processo para ir para o céu, cada dia que passa, a gente é mais afunilado. Cada dia que passa, a gente está sendo mais peneirado. O Senhor diz que o diamante, ele tem que ser trabalhado. E isso, irmão, é a nossa vida. Nós temos um diamante na presença do Senhor. Nós somos joias na presença de Deus. E essas joias precisam ser trabalhadas para que o brilho do Senhor esteja sobre nós. Como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, ou segunda carta aos Coríntios 3, que ele diz que nós somos uma carta escrita. Você é uma carta escrita. Lá vai a Elzinha. Ali é a serva missionária Elzinha, aquela é mulher de Deus. Lá vai o servo do Senhor, Márcio. Lá vai o pastor Calil, Jeane. O Espírito Santo vai falar quem você é. Lá vai o homem de Deus. Lá vai o irmão Hélio, servo do Altíssimo. Prega a palavra, fala, anuncia, faz a obra. E o Senhor sabe com quem Ele pode contar. Você é o servo. Nós somos os servos. E o Senhor pode contar conosco. Porque no momento da batalha, da guerra, as pessoas podem nos criticar. Elas falam mal do crente, mas no momento da dificuldade, ela bate na porta do crente. Ela vai lá na sua porta: irmão, me ajuda em oração. Aconteceu isso. Irmão, ajuda em oração, aconteceu aquilo. E o Senhor quer nos ensinar a isso, amar uns aos outros, aquele que nos odeia, a orar por ele, amar aquele que nos odeia, aquele que fala mal de nós, aquele que nos critica, que nos acusa, não sabe nem como é que está a sua vida, e está ali criticando, está falando mal, mas o Senhor sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe qual é a sua dor, qual é a sua luta, qual é o problema, e Ele diz: não apague o Espírito, não apague o Espírito. O Espírito Santo está em nós, mas se nós ficarmos assistindo filmes pornográficos, o Espírito vai se afastar. Se nós sentarmos numa mesa de boteco e enchermos o nosso copo de cerveja, de bebida, o Espírito Santo vai afastar. E qual é o espírito que vai querer entrar na sua vida? A opressão, o desespero, a angústia, a tristeza, a depressão, a ansiedade. Esses são os espíritos que vão querer agir. Porque a casa varrida e ornamentada, o diabo vem e traz mais 7. Ele fala: opa, o Espírito Santo não está mais aqui nessa pessoa. Vem cá, vamos aqui, ó. Vamos entrar nessa vida. Aí vem as drogas, vem o álcool, vem a depressão, vem o desejo de suicídio. E o Senhor quer quebrar isso na nossa vida nessa noite. Se porventura dentro do nosso lar existe pessoas que estão por caminhos que o Senhor não está, vamos continuar orando, porque o Senhor vai mover. Ele diz: não despreze as profecias, examine todas as coisas e retenham o que é bom.
abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. Porque quando o nosso corpo, o nosso espírito estiver guardado, a palavra do Senhor diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, aqueles que morreram com Cristo, como a gente teve aqui a nossa obreira, a irmã Laurenita, que morreu em Cristo. E foi algo tão tremendo que Deus fez, foi muito rápido. Uma serva do Senhor que deixou um legado para sua filha e para os seus netos. Que a gente que estava aqui com ela, ela chegava com os netinhos pequenos, trazia, colocava aqui no altar. Onde ela estava sentada, os netos estavam junto. E ela deixou um legado, ela deixou uma história para nós, como servos, aqueles que acompanharam ela. E nós vimos a grandeza de Deus na vida da serva do Senhor. Então, quem morreu em Cristo, a palavra do Senhor diz que quando no dia que Ele voltar para buscar, arrebatar a sua igreja, nós não sabemos o dia, a hora, porque vai ser no fechar e no piscar de olhos. Por isso, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma tem que estar irrepreensível. Nós temos que estar sem mancha, sem mácula, sem ruga. Porque nesse momento, pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a companhia dele, os que dormem. E pela palavra que ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos, eles serão ressuscitados, irmãos. Quem morreu em Cristo vai ser ressuscitado. E ele diz: e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. E o Senhor tem isso para a igreja. Nós devemos nos preocupar como nós vamos morrer. Porque quando morre um crente, é alegria. Lá em Salmo 116, 15, diz que o Senhor se alegra na morte do justo. Porque o Senhor se alegra na morte, é preciosa para Deus. Quem é um justo, quem é um servo de Deus. Quem morre no Senhor é precioso. É uma vitória muito grande. Agora, quem não morre com Cristo, quem morre talvez suicidado, como nós estamos vendo nesses dias, não é divulgado, mas muitas pessoas têm perdido as suas vidas, têm desistido de viver. E o Senhor tem vida para te dar nessa noite. O Senhor tem vida para dar a você. Toda morte interior vai ser ressuscitada, porque Jesus vai trazer vida. Aonde o Jesus entra, a morte tem que bater em retirada. E ele diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os ficamos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros, na palavra, no amor. Aqueles que estão mais fracos, vamos tentar ajudar. Aqueles que estão precisando de Cristo, vamos tentar falar do Senhor para eles. Tem uns, e hoje em dia as pessoas têm endurecido o coração. Elas não querem ouvir falar de Jesus, por causa do comportamento de alguns crentes. Crentes que trabalham com ímpios e que não dão um testemunho. Aí ele acha que todo mundo é ladrão. Aí ele acha que todo mundo é enganoso, é mentiroso. E isso é mentira do diabo, porque existe um povo lavado e remido. Existe um povo que ainda dá testemunho. Existe uma igreja que ainda ora, que se levanta na madrugada e ainda ora dentro da igreja. Existe uma igreja que ama uns aos outros em amor. E nesse momento eu gostaria que você se colocasse de pé. Nessa noite, que nós venhamos, nesse momento de oração, venhamos ver como que está a nossa vida, como você está vivendo, o que você tem feito.
Como você tem gastado o seu tempo? O seu tempo tem sido gasto orando, lendo a palavra, buscando ao Senhor? O seu tempo tem sido só de assistir filmes, só de fazer coisas que o Senhor não está no meio? E nesse momento, olha para dentro de você e peça ao Senhor para você estar alinhado com o Espírito Santo, para você estar com a sua mente firme no Senhor, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, calçado os seus pés com a preparação do Evangelho, embraçado o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cingido com o cinturão da verdade, marchando, olhando para o consumador da sua fé. Pai, nessa noite, perante o seu altar, nós clamamos: envolve a tua igreja, replaçúria com a voz do arcanjo, envolve a tua igreja, Senhor, com um vento impetuoso, que entrou aos 4 cantos daquele lugar onde estavam reunidos Pedro e aquelas pessoas, e o Espírito passou no meio e repartiu como línguas de fogo, e a tua presença foi gloriosa naquele lugar. Aquela mesma presença ainda está aqui hoje. E levanta a igreja com dons espirituais. Dá os dons que a tua igreja tem que receber, Pai. Nos alinha ao centro da tua vontade. Traz, meu Deus, transformação, cura. Traz libertação aos nossos corações. Traz entendimento das coisas grandes e firmes que não conhecemos. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Eles vos revelará coisas grandes e firmes que nós não conhecemos nessa noite. Envolve a tua igreja, Senhor, envolve a tua igreja, Espírito Santo, envolve a tua igreja. Enche com o avivamento, enche com a presença gloriosa do teu Espírito, enche com o fogo de Deus. Move, Senhor, a alegria, a paz, tira a tristeza, a angústia, tira os fardos emocionais, tira as angústias da alma, tira, Senhor, o ressentimento, a falta de perdão. Ajuda-nos a perdoar uns aos outros em amor. Traz o amor que não se ufana, que não se soberbece, que busca só os seus interesses, mas um amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Senhor, sem amor nada seremos. Traz o amor genuíno que vem do alto. Traz essa paz que a igreja necessita. Traz a alegria que a igreja necessita. Tira a tristeza. Tira a tristeza, tira a tristeza, tira a angústia, tira a opressão. Senhor, nos ajuda nessa noite a estarmos na tua presença, glorificando e exaltando o teu santo nome. Envolve a igreja com a presença gloriosa do teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.